um jovem com esquizofrenia teve um surto psicótico e chocou a Paraíba e o Brasil. Isso acabou trazendo novamente a pauta da saúde psicológica à tona. No Brasil, mais de 9 milhões de pessoas têm surtos psicóticos por ano. Esse número era de 5 milhões há apenas 3 anos atrás. Para entender mais sobre os motivos por trás desse aumento, a gente está aqui hoje com a psiquiatra Isabelle Florentino. Boa tarde, Isabelle. Para começar, eu queria que você me explicasse o que é um surto psicótico. Qualquer pessoa pode passar por um episódio assim? Olá, boa tarde. O surto psicótico é quando há uma perda abrupta, uma quebra abrupta da realidade, caracterizado por alucinações, em que a pessoa pode ver, sentir, ouvir algo que não existe, delírios, que é uma alteração falsa, uma crença falsa da realidade. E o delírio geralmente ele é irrefutável, ou seja, não adianta a gente contrariar, a gente argumentar, porque a pessoa que está delirando vai dar um jeito de confirmar que aquilo que ele acredita é verdadeiro. Também caracterizado por pensamento e comportamento desorganizado. Ou a pessoa pode ter uma paralisia total, ficar sem nenhuma, que é um estágio mais grave que a pessoa chama de catatonia. Isabelle, qualquer pessoa pode apresentar isso? A pessoa sem nenhum diagnóstico por trás, no caso, o rapaz ele tinha um diagnóstico aí de esquizofrenia, mas uma pessoa sem um diagnóstico também pode chegar a ter um surto psicótico? Qualquer pessoa pode apresentar, mas em situações extremas, por exemplo, em uso de drogas, em uso excessivo de álcool, também pode acontecer, em casos de infecção, em algum tumor neurológico, então, geralmente são casos extremos, uma privação de sono grave. Existe um caso de psicose puerperal, que é pós-gestação, pode acontecer também. Então, qualquer pessoa pode acontecer, mas algumas pessoas são mais vulneráveis, como no caso desse jovem que tinha um diagnóstico de esquizofrenia. E eu vi também nos relatos das matérias, das notícias, que a mãe do jovem também tinha. Então, quando a genética, quando é mais forte, a pessoa fica mais... A gente sabe que tem genes envolvidos nos transtornos mentais, e na esquizofrenia a gente já conhece alguns genes. Então, a pessoa fica mais predisposto a ter um surto, principalmente em uma situação mais estressante e nessas condições que eu falei, de maior vulnerabilidade. E existem alguns sinais de alerta que as pessoas ao redor devem ficar atentas quando sabem que alguém tem essa predisposição a ter um surto psicótico? Como eu disse, então, quando a pessoa começar a apresentar um comportamento diferente do que ela tinha, do habitual, né? No início, geralmente tem uma sensação de estranheza, como se algo muito ruim vai acontecer. A gente diz até que é o pré-delírio, sabe? Então, ele fica estranho, ansioso, às vezes até um pouco deprimido ali, mas isso dura alguns dias. Então, o alerta que eu digo é chamar a atenção na mudança de comportamento, da fala. Se a pessoa está, geralmente o paciente, os familiares está falando coisa com coisa, né? Então, assim, um discurso que não tem coerência, ou que começou um quadro de agitação, de agressividade, entende? Então, essa mudança abrupta, por isso que a gente chama de surto, né? Então, aquela mudança rápida do jeito da pessoa de ser. Aí liga o alerta. Nesse momento é importante levar ao local de referência em saúde mental, na urgência. E muitas pessoas falaram, né, nesse caso mais recente que a gente teve, sobre, mas ninguém fez nada para impedir, ninguém tentou conversar com ele, dialogar. Qual é a forma mais segura e adequada de lidar com alguém que está num surto psicótico? Chega a ser perigoso para alguém que tenta se envolver? O mais perigoso no surto psicótico é para eles. Infelizmente, como nesse caso, a gente vê que eles se colocam em situações de vulnerabilidades. Quando a gente vê os noticiários, a gente vê que é mais comum eles serem agredidos, eles serem
prejudicados do que eles agredirem. São casos raros em que eles agridem ali. Então, assim, se a pessoa está agitada, se a pessoa realmente está mais agressiva, está violenta, aí, nesse caso, é importante ligar para o SAMU, né? O SAMU, que aí vai junto, que muitas vezes até o próprio SAMU ele não chega junto sozinho, chama a polícia também para ir com retaguarda. Que, infelizmente, não há um preparo adequado até das autoridades, tanto de saúde como também de segurança, para lidar com essas pessoas que estão em surto. Entende? Então, essas pessoas precisam também de uma formação para poder lidar com essa situação, porque muitas vezes não sabem lidar e lidam com essa pessoa como se ela fosse um delinquente e acabam, nessa situação, até agredindo ou até assassinando, né? Algumas vezes, como a gente viu recentemente, o paciente, a pessoa em surto. Mas, assim, aí para quem está vendo aquela pessoa em surto se oferecer, está violenta, ligar realmente primeiro para o SAMU, e aí o SAMU vai orientar. Se, não, às vezes a gente precisa ir, só vai ser a polícia, e aí liga para a polícia aí, sabe? Mas se a pessoa não está violenta, está começando ali a ficar agitada, ter mudança de comportamento, o interessante é não tentar refutar o delírio. Você tentar argumentar, mas ver que não está adiantando. Digo assim, esse copo tem água. Eu sou, não, isso não é água não, eu tô vendo. Então diz, é tinta, né? Um exemplo, isso é tinta, é vermelho, é veneno. Então, não, mas eu acabei, você me viu colocando a água aqui? Eles, não, mas o copo já foi produzido com veneno. Então, ele vai usar argumentos que justifique o seu delírio, entende? E aí não adianta a gente ficar batendo de frente. Nesse momento, é importante você levar com jeitinho, tentar acolher a pessoa, dizer que está entendendo o que ela está sofrendo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem delírio de que estão perseguindo, estão querendo fazer mal. Então, certo, né? Então, eu sei, estão tentando fazer mal a você. Então, vamos aproveitar e vamos ali falar para ver onde é que a gente pode denunciar e aí levar para o CAPS. Transtorno mental hoje não tem idade, não tem cor, não tem renda. Qualquer pessoa pode estar vulnerável a adoecer. E o sistema o governo precisa melhorar. Isso é um alerta de que a gente precisa cuidar da saúde mental do nosso estado, do nosso Brasil, e que a saúde mental precisa estar junto também com a assistência social. Porque esse jovem ele foi abandonado por sua família, ninguém queria adotá-lo, e aí da importância também da assistência social estar junto ali para dar apoio. Ele é só mais um, né? Assim, infelizmente, isso escancarou o que acontece com tantas pessoas por aqui em nosso estado. Muito obrigada pelas informações, Isabelle. Um assunto muito importante de ser debatido, mas infelizmente vindo à tona aí através de uma tragédia. Eu gostaria de terminar aqui reforçando a fala da Isabelle da importância de um acompanhamento médico, do tratamento precoce e também do suporte emocional das pessoas que estão em volta da pessoa com esse diagnóstico. Isso é essencial para reduzir os danos à vida desse tipo de pessoa, né, que está passando por situações complicadas através do diagnóstico que recebeu. Eu volto com você do estúdio, Rodrigo.